Vamos falar então agora na live sobre Benjamin Pontes, ou o Ben Ponte, o amigão do Vic Vanilla. Ai, vamos lá. Hora de influenciar você. Cadê o Asp que pediu, né? O Asp falou assim, ó, me influencie, me influencie. É pra gostar dele agora? Ele encontrou com o Lucas Pavanato, né? Ele falou assim, obrigado Lucas Pavanato por me receber e aceitar conversar comigo. Uma hora todo mundo precisa amadurecer e mudar de rumo. Minha responsabilidade é com o futuro do Brasil. No Instagram dele, ele colocou essa nota aqui, ó. Venho por meio desta anunciar que não integro mais o quadro de membros do Movimento Brasil Livre. Acredito que o atual cenário político brasileiro requer firmeza e posicionamento pelo bem do país e de nossa liberdade. Não posso me omitir num momento tão delicado para a história do Brasil, em que centenas de presos políticos estão morrendo abandonados, perseguidos pelo Alexandre de Moraes e cujo atual presidente todos os dias atenta contra a liberdade, democracia e os valores do povo. Contudo, me comprometo a não ser candidato a cargo algum esse ano, pois não são cargos que me movem e sei que posso colaborar muito mais nesse momento de outras formas. Colaborarei com figuras que disputarão as eleições, no debate público e na luta para tirarmos o PT do poder. Peço perdão pelos erros passados e prometo lutar para me redimir. Pelo Brasil, façam-se grandes coisas. Respeitosamente, Ben Pontes. Vamos lá. Vamos lá. Que situação, né? Primeiro, vamos analisar o MBL perdendo o Ben Pontes, né? O Ben Pontes é porque na minha bolha que eu acompanho, eu vi poucas coisas dele, assim. Porém, o cara, ele tem um alcance e um engajamento no Instagram que eu tava vendo brutal. Ele é um dos maiores lá dentro. Então foi uma grande perca para o MBL. Ele é muito maior que Renato Batista, que um monte de cara lá dentro. Se você for ver aqui, olha, ele tem quase 1 milhão de seguidores. Ele tem muito mais engajamento que o próprio Renan Santos, que é o candidato a presidente. Você vê aqui, ó, postagem do cara pegando 1 milhão de likes. É muito brutal pra você ver como que às vezes a gente fica... É porque eu fico mais fechado em bolha de Twitter. Quando você vai pra outras redes sociais, você vê o quanto que tem cara estourado, né? Quanto que tem uns caras aí que a gente nem sabe. De vez em quando, volta e meia, velho. O influenciador que com 6 milhões de seguidores e não sei o que, quantas views. Eu falei, caralho, nunca ouvi falar. Puta que pariu. Enfim, vamos tentar fazer uma análise aqui. Pelo que eu tava lendo, a treta não é de hoje, né? Óbvio, normalmente são muito tempo, né, de treta. A treta é o seguinte, parece que a última treta agora é que ele estava para ser candidato a deputado federal. E com grandes possibilidades de ganhar, viu? E isso eu conversei com algumas pessoas dentro da política. Não vou citar minhas fontes, me reservo o direito como jornalista de escondê-las. Mas conversando com algumas pessoas que eu conheço ali dentro, ele era um grande nome, viu? Para ser deputado federal lá dentro. Inclusive ajudar no coeficiente do MBL, para sair puxando voto para outros candidatos. Só que o que acontece? O MBL meio que sabotou ele nessa candidatura que ele estava querendo, de deputado federal. Por quê? Porque quis colocar o Renato... Parece que eles vão colocar o Renato Batista. Eu não sei se o Renato Batista vai para federal, estadual, mas é mais ou menos isso. Tipo, é porque o Renato Batista, ele mama mais o MBL, tá ligado? Ele é mais... mama rola dos caras mais. É mais amigo próximo dos caras. Enquanto esse cara, ou esse Ben, tava lá dentro, mas ele era um pouco mais afastado, assim, tá ligado? Não tô falando que é afastado, mas um pouco mais. O Renato Batista provavelmente estadual, né? Pois é. Então ele era estadual, talvez. Sei lá, tô confundindo, mas eu sei que o bagulho era mais ou menos esse. Inclusive teve um cara, eu li isso também, teve um cara que fez uma postagem sobre isso, eu esqueci o nome dele, senão eu ia abrir a postagem aqui. O cara comentou sobre isso. Pelo fato dele não se candidatar nessa eleição, mostra também que não foi só pela candidatura, entendeu? Foi também pela candidatura, eu acredito.
mas acho que não foi só. Ou seja, teve mais brigas dentro do MBL com isso aí. Eu gostaria que ele delatasse muita coisa, né? Mas talvez ele tenha assinado a multa de 100 mil, né? Que não pode falar mal do MBL. Aí é foda. Então, ô Léo, é que eu tava conversando com os contatos que eu tenho, e eles falaram que é o seguinte, a ideia do MBL era colocar, era esse Ben Pontes, eu confundo os dois. Era colocar ele junto com o Guto e também o Kim Kataguiri para eles tentarem arrastar mais caras do MBL pelo coeficiente. Porque é o cálculo do MBL que eles têm, juntando Kim Kataguiri e Guto, dariam mais ou menos 400 mil votos, tá ligado? Seria mais ou menos essa a conta que eles têm. 400 mil votos. Mais os votos que esse cara iria trazer, eles iriam conseguir colocar muito mais pessoas puxando voto, tá ligado? Aí deu essa treta, disse que ele não tava meio que gostando de como ele tava sendo tratado lá dentro, etc e tal. Mas enfim, menos um no MBL. Menos força lá dentro, né? E pelo que eu vi, né? Depois eu fui passar o pano nas redes sociais do cara, do engajamento que ele tem e tal. Menos uma força grande ali dentro que eu mesmo nem sabia que o cara tava com influência tão grande assim. Provavelmente vai se candidatar nas próximas eleições. Talvez ele não vai se candidatar agora, até para não ficar muito na cara, tá ligado? Ele vai meio que tentar deixar os panos quentes ali e tal. E provavelmente em outras eleições ele deve se candidatar também. Ó, o Paulo, que vai se tornando um clima incrível. Bom, vamos lá. Outra coisa. Ó, o Pedro falou assim, ó, você não acha estranho esse 360 do Ben Pontes? Eu acho jogada do MBL pra infiltrar no bolsonarismo. 360 é foda, né? 360 você não sai do lugar, mano. Que conta é essa aí? Mas beleza, eu entendi o que você tá falando. Cara, infiltrar no bolsonarismo, bicho, eu não sei. Porque é o seguinte, esse cara agora, esse Ben Pontes aí, ele tá apanhando tanto dos bolsonaristas que estão batendo nele pra caralho, falando tipo isso, quanto da galera do MBL, que é traidor. Agora ele virou nazista. Né? Tá cheio de perfil do MBL. Mano, tá engraçado de ver. Vocês têm que ir no Twitter, cara. Tá muito engraçado nessa postagem. Nessa postagem dele tem mais de 1000 comentários. Por favor, vão lá. Passem lá. Cara, o que tem de bolsonarista, também xingando ele, mas o que tem do MBL xingando esse cara, puto com ele, falando, eu passei pano pra você, e agora você trai a gente, oh meu Deus, velho, tá bom demais. Os caras, eu passei pano. Então, peraí. A mesma galera do MBL, que agora tá chamando o cara de nazista, então peraí, então deixa eu ver se eu entendi. Até ontem ele não era nazista, hoje ele é. Ah, entendi. Sabe qual que é a ideia que a gente tem disso? É que os caras do MBL é assim, ó. Se for um nazista... Eu não tô falando que ele é nazista não, gente, pelo amor de Deus. Se o cara for um nazista, mas tiver dentro do MBL, aí passa pano. Mas se for um nazista fora do MBL, aí a gente ataca de nazista. Ó, pelo amor de Deus, velho. Ô, MBL, os caras, vocês são lixo. Ou vocês do MBL, vocês conseguem entender como vocês são lixos, cara? Vocês têm noção disso? Que vocês são lixos pra caralho, tá ligado? Vocês são puro suco do lixo, mano, tá ligado? Ah, sei lá, mano, esse termo nazista aí é ridículo. Nazista no Brasil, ai, nossa senhora. Ai, mas beleza. Mas o povo gosta de ficar brincando com essa palavra, né? Então tá bom. Vocês são o chorume do lixo, como diria o The Free. O negócio é o seguinte. Eu acho que eu estou muito mais cristão do que vários cristãos da internet. Porque, cara, tem uma galera cristão conservadora ali que tá atacando o cara com tudo, né? Tipo, sai daqui, vaza e não sei o que. E eu não julgo, não tô julgando não, tá ligado? Eu tô falando um sentimento que eu tive, inclusive, provavelmente eu vou apanhar muito pelo que eu vou falar aqui agora. Mas eu acho que principalmente um cara novo igual ele,
Ele é um cavalo de Troia? Então, eu acho que a galera deveria dar o benefício da dúvida. Não, eu não tô colocando... Ah, mano, aí já vi uns idiota. Eu não seja idiota, velho. Por favor, não seja idiota. Vou tentar explicar o que eu vou falar de uma forma que, puta, é difícil. Eu não vou botar a mão no fogo. Eu não votaria nele, tá ligado? Não vou botar a mão no fogo. Mas eu acho que as pessoas... a galera não pode simplesmente julgar porque quer, tá ligado? Eu não acho que, eu vou julgar ele o resto da vida assim e acabou. E acabou a vida dele. Entendeu? Eu acho que, assim como, por exemplo, o próprio Bolsonaro, vai dar choro, o próprio Bolsonaro já falou que votou no Lula no passado, tá ligado? O próprio Bolsonaro falou que votou no Lula. E aí? O próprio Bolsonaro, em determinados momentos, já defendeu inclusive o aborto, entendeu? Então, assim, eu não gosto de taxar uma pessoa por uma merda que ele fez num determinado momento da vida dele pro resto da vida, assim. Eu não tô falando que é o caso, entendeu? Mas eu não gosto. Aí eu conversei isso com algumas pessoas também, e viraram pra mim e falaram assim: mas vai ser o nova Joyce, o novo Frota, mas a gente não sabe. Pode não ser. Entendeu? Pode não ser. E eu nem tô falando desse cara, do Ben Pontes. Eu tô falando de geral, entendeu? Pode não ser. Pode não ser. Tá ligado? Como pode ser também. Só que só o tempo vai dizer. Entendeu? Eu até conversei. Eu tava falando com o cara, né? Que eu tava conversando. Eu falei assim, cara. Tem tanta gente que também era contra o Bolsonaro e hoje milita fortemente pro cara. E pessoas, muitas delas, que... foram censuradas depois, foram presas, tá ligado? Pessoas que estão dando a vida por acreditar no Bolsonaro, tá ligado? No passado, muitas delas não acreditavam, entendeu? É óbvio que quando a gente fala de político e política, é foda, né? Porque aí as antenas de vinil tem que ficar sempre atentas. Só que o negócio é o seguinte, a gente tá numa guerra, né? A gente tá numa guerra. Eu acho que a galera tem que saber melhor usar personagens como um cara desse, tá ligado? Não, mas, Hulk, quando eu tô falando que as pessoas dão a vida pelo Bolsonaro, eu não falo a pessoa Bolsonaro, tá ligado? Essa ideia de mudar o Brasil e blá, 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 blá. Essa é a minha análise, tá, galera? Inclusive, eu não tenho nada... Não é que eu tô defendendo... É que é difícil, porque eu sei que eu estou falando com QIs negativos, tá ligado? O Brasil é composto de majoritariamente pessoas burras, que não têm interpretação de texto, enfim. Então tô tendo que falar com muita calma aqui. Eu não estou defendendo ele. Eu estou falando que eu acho que quando acontece esse tipo de coisa, de um cara mudar de lado, eu acho que vale o benefício da dúvida, entendeu? Mas ele vai trair, vai ser um frota. Pode ser, como pode não ser. Eu acho que vale a pena deixar, tá ligado? Eu acho que se fosse eu... É que, mano, quem sou eu? Sou só o gordão Xbox dando opinião, tá bom? Eu não mando em nada na política. É o que eu faria, tá? Eu faria o seguinte, tanto é que o próprio Bolsonaro... Ou o Pavanato, ele era do MBL. O próprio Bolsonaro acolheu o Pavanato. O Pavanato foi conversar com o Bolsonaro e o Bolsonaro falou, não, vem pra cá, deixa esse trem pro passado, vem pro nosso lado agora, não sei o que, tá ligado? Gostem ou não do Pavanato, e muitas coisas que ele faz eu também não gosto, e vocês sabem disso, que esse corte rápido, nossa, eu não aguento mais aquilo ali. Mas muitas coisas que ele faz, ele é um cara que tá militando contra a esquerda, contra o MBL, tá ligado? E é um cara que tá influenciando pessoas a votarem nas pessoas de direita, etc e tal, entendeu? Então, assim, é um cara que tá ali fazendo a diferença. Se ele der uma de Frota, daqui a 1 ano, 10 anos, 5 anos, seja quanto for, vai acontecer igual o Frota. O que aconteceu com o Frota? O que aconteceu com a Joyce? Eles se mataram politicamente. O Frota foi caçado como vereador de Cotia, tá ligado? Eu também não gosto desses Tramontina, corte rápido, mas sabe o que é o foda? Tem um povo que gosta, entendeu? A gente já não aguenta mais isso, mas tem uma massa que adora aquilo ali. E a gente tem que entender que a gente precisa dessa massa do nosso lado. Você entendeu o que eu tô falando? Então, assim, o que eu faria se eu fosse bolsonarista e se esse cara que quisesse chegar do lado do Bolsonaro agora? Depois de tudo que ele já falou, eu vi já as postagens dele, as merdas que ele já falou e não sei o quê.
e concordando com as prisões, as porra toda. Bom, por isso que eu falei no começo que eu acho que eu tô mais cristão do que vários que se dizem cristãos. Porque o cara pediu perdão, mano. Cabe a ele provar que esse perdão é verdadeiro, tá ligado? Porque eu acho foda também, às vezes, o cara, principalmente jovem, né? Porque o jovem, ele é levado pela massa, muitas vezes. Então, às vezes, o cara vai sendo levado e fala muita merda, e repete muita... tem pensamento merda, e depois o cara muda, mano. Realmente, o cara, tipo, mano, tá ligado? Óbvio que eu não acredito quando muda pro lado do sistema, né? Aí é complicado. Mas, eu acho que a galera deveria, se eu fosse da cúpula bolsonarista, eu acho que a galera deveria ser mais inteligente e saber aproveitar uma oportunidade dessa, que é um cara que tem muita influência, um cara que pega mais de 1 milhão de likes, é 1 milhão de likes, tá? No Instagram, não é pouca bosta. E o Bunny que tá trabalhando comigo lá no Instagram, ele sabe disso. Não é pouca bosta. Não é pouca bosta. E a gente vê, por exemplo, eu vejo muitos bolsonaristas que sempre chamaram, vou dar um exemplo aqui para pegar uns bolsonaristas aí. Eu vejo muitos bolsonaristas que chamavam o Pablo Marçal de farsante, de golpista, de tudo quanto é nome. Na hora que o Flávio Bolsonaro foi lá e deu um abraço no Pablo Marçal e falou, tamo junto, veja bem, vamos ser estratégicos. É a mesma coisa. É a mesma coisa que eu tô falando. Tá ligado? É a mesma coisa. Eu, particularmente, analisando uma estratégia, eu não acho inteligente atacar os bolsonaristas. Eu entendo, tá ligado? Porque ele já falou muita bosta. Eu entendo, tá ligado? Atacar ele pelo que ele já falou e tal. Só que o cara vinha a público, pedir perdão, saiu do MBL, falou que não vai se candidatar. Cara, eu acho que o mínimo que eu faria... se eu fosse um líder de militante bolsonarista, eu falaria assim, galera, não vamos confiar, mas vamos deixar o garoto ali. Não vamos ficar atacando ele também, tá ligado? Vamos ver o que esse moleque vai arrumar, tá ligado? Vamos ficar de olho aqui, vamos monitorar, tá ligado? Não tô falando pra ir lá, votar, confiar, é bem, vamos defender ele. Não. Vamos deixar, vamos ver o que esse cara vai fazer, tá ligado? Vamos ficar de olho aqui. Vamos ver o que vai arrumar aqui, daqui pra frente, tá ligado? Tem que aproveitar. É um moleque novo, é um moleque que pode ser... Não sei, cara, eu nunca troquei um A com esse cara. Eu não sei nada. É que eu não tô falando só dele, tá ligado? Eu tô falando de um modo geral. Porque qual que é... Sabe qual que é a minha preocupação? Entre aspas, é o quê? Uma das minhas preocupações é... vamos supor, ele vai lá e saiu do MBL. Aí... esse cara, ele tá sendo escrachado por todos os lados. Tanto da galera do MBL, que tá puta assim, se sentindo traída, quanto dos bolsonaristas, por ele ser, né, por ele ser formado ali dentro do MBL. Só que o que isso pode acarretar? E é a minha maior preocupação. Mais pessoas que queiram sair do MBL vão se sentir acuadas, vão se sentir desconfortáveis de sair do movimento, entendeu? Pensa, um outro cara, vamos supor que a galera vai lá e fala assim, beleza, Bem Mendes, Bem Mendes, eu sempre falo Bem Mendes, beleza, Bem Pontes, você saiu do MBL, você pediu perdão, nós, como cristãos, vamos te perdoar por tudo que você fez, falou, as merdas que você apoiou e tudo mais e tal, você tá perdoado, mas segue o seu caminho aí. Ninguém vai colocar você dentro do PL, vamos colocar dentro do partido, vamos te eleger, vamos votar, não. Segue o seu caminho, tranquilo, faça sua militância lá contra a esquerda, porque ele diz que ele quer bater na esquerda. O MBL não bate mais na esquerda. O MBL só bate no Flávio. Tá ridículo o bagulho, tá muito na cara, inclusive. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Eu consegui passar a minha ideia sem eu ter que ler alguém falar assim, não confia nele não. Porque, tipo, parece que eu tenho que desenhar, tá ligado? Parece que eu tenho que, tipo assim... Eu consegui passar o que eu pensei? Ou não? E o Vic Vanilla? E o Curtis Yarvin? É Nando Moura agora? Você me ensina a desenhar, Junko? Eu vou querer. Eu consegui explicar o que eu tô falando? Ó, o Bunny, conseguiu. Não sei pros burros. Léo, falou então. Não entendeu, anão de batalha? Mas pelo seu nome aí você não vai entender mesmo, não. O Gwyn falou assim, é simples o que o Tiff disse. Vamos observar. Cara, basicamente é isso. Tá ligado? Basicamente é isso.
É tipo isso. Não é tipo, ó, vamos defendê-lo, vamos engajá-lo, vamos. Mano, o cara já tem um público dele. O cara tem um alcance dele. O cara quis sair do MBL. Se ele sai do MBL e o cara, tipo assim, quer defender o que é certo agora, vamos ver. Tá ligado? Eu não acho legal esse negócio de ir lá e metralhar o cara. De cara. Tá ligado? Vamos ver, a gente não sabe. Pode ser picaretagem? Pode. Mas pode não ser também. Pode ser que o cara tenha reais boas intenções, não sei. Pessoas, infelizmente ou felizmente, talvez as pessoas mudam mesmo, tá ligado? O próprio Olavo. Quem sabe da história do Olavo? Quem sabe da história do Olavo sabe, né? O Olavo, por muito tempo, ele também foi esquerdista. Ele já contou essa história várias vezes. E por entender o esquerdismo, ele saiu de lá, entendeu? Agora, mas a gente tem... É porque, tipo assim, sabe o que eu fico meio assim? Porque fica meia dúzia de cara, meia dúzia assim, né? Bastantinho até, julgando quem é o traidor, quem não é. Eu não gosto disso. Porque, porra, tá ligado? Eu prefiro, por mais que as consequências depois sejam, pode ser até pior, eu prefiro meio que pagar pra ver, tá ligado? Vamos ver, tá ligado? Por exemplo, o Cleitinho. O Cleitinho mesmo. O Cleitinho é um cara que o Bolsonaro apoiou, os bolsonaristas pediram pra votar nele, né? Como a gente tá querendo tirar essa desgraça de esquerda do poder, eu mesmo votei no Cleitinho. Mas aí durante a candidatura dele, né, a carreira dele agora política, não voto mais, tá ligado? Não voto mais, entendeu? Não voto mais no Cleitinho e acabou. Pode. O Bolsonaro pode pedir pra mim. Não voto mais. Não, vou votar em outro, mas nele eu não voto mais, tá ligado? Então, assim, eu acho que vale o benefício da dúvida, mesmo quando o cara já fez muita merda, falou muita merda. É que acho que ele nunca foi político. A gente não sabe como é que seria lá dentro. No caso, você quer dar o benefício da dúvida. Cara, no caso, eu tô pensando mais estrategicamente, entendeu? Porque, principalmente nessa última parte que eu falei. Porque, tipo assim, o cara sai do MBL. Vamos supor, Vamos supor que o cara começa a assistir o nosso canal aqui. Aí o cara começa a enxergar, nossa, é mesmo, cara, olha isso. Olha isso, os caras estavam falando que não vota em bandido, mas estava lá apoiando o Ricardo Nunes, que eles chamavam de bandido. Puta, olha isso. Na real, esses caras ficam falando que o Bolsonaro fez acordo com o Centrão, mas o MBL, toda vez que tem oportunidade, tá mamando o Centrão. Tá ligado? Às vezes o cara tá lá dentro e às vezes o cara fala, cara, eu quero sair dessa merda aqui, velho. Quero sair dessa merda. Só que, vamos supor, o moleque sai do MBL e ele é extremamente atacado por todos os lados. Bolsonarista, MBLista, não sei. Outros que estão dentro do MBL, eles podem se sentir acuados a sair de lá. Eu não acho isso legal, tá ligado? Eu não acho isso legal, entendeu? Eu não acho isso legal, porque isso pode inibir outras pessoas de querer sair do MBL. Por exemplo, vamos supor que tem outro cara querendo sair do MBL agora. O cara quer sair do MBL, o cara fala, mano, não quero mais, não é isso aqui, não foi o que me venderam, é uma falsa, são um monte de lixo, de bosta, e eu quero sair do MBL. Só que se ele sai do MBL, só que ele fica pensando, pô, mas se eu sair do MBL... acabou pra mim, né? Eu vou ser trucidado de todos os lados. Se eu fico, pelo menos o MBL tá passando pano pra mim, tá ligado? Eu ainda tenho alguns amigos. Se eu saio, o outro lado não vai me aceitar também. Vão todo mundo me trucidar, tá ligado? Também. Então, assim, vocês entendem o que eu tô falando? Pelo amor de Deus. Porque, sabe por quê que eu tô falando desse jeito? Porque eu sei. Porque eu nem comecei a falar e já apareceu um monte de bosta aí. Não confia. Eu não voto. Nem é isso que eu tô falando. Ai, cara. É difícil se fazer entender no Brasil, mano. É difícil. É complicado. Deixa eu ver o que a galera tá falando aqui. Vamos ver. Ryan falou assim. Então você acha que esse moleque não é racista? Eu não sei, eu não conheço ele. Não sei, mano. Você sabe se é... Você tem alguma condenação, vítima? Porque, mano, metade da internet fala a mesma coisa de mim. E aí? Tanto é que quando o Nando Moura ataca o MBL usando esses argumentos de nazista, eu sempre falo, mano... Ai, cara... né? Eu tinha o Vic Vanilla, né? Pois é.
Tem isso. É por isso que eu não tô falando do cara específico, entendeu? Eu acho que a galera deveria ser um pouco mais esperta. Estrategicamente pensando. Pra você ver, né? Eu dar essa opinião, eu sabia. E tipo, eu não tenho nada a ganhar. Só que é a minha opinião, tá ligado? Não adianta, não vai mudar a minha opinião. A minha opinião é que se eu fosse militante bolsonarista, eu não agiria desse jeito. Eu formaria o que? Ah, mas lá no passado o cara fez isso, não sei o que, blá 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 blá. Não adianta. É ordem, não adianta falar. A galera não adianta. Entendeu? Só que como. E olha que eu tô indo contra todo mundo, hein? É minha opinião. É minha opinião. Não só ele, o Pavanato. A galera, tem muitos caras que ficam atacando o Pavanato. Tem muitos caras que ficam atacando o Holiday, tá ligado? São caras que têm força no campo político, tem um público grande. E eu acho que a galera. É que eu não quero usar esse termo, mas eu vou usar. Eu acho que a própria galera tem que saber usar isso. Eu não queria usar esse termo, mas é isso, tá ligado? Vou usar um termo mais chulo, vai. Tem que usar o Ben Pontes, tem que usar o Pavanato, tem que usar o Holiday, tá ligado? Ah, mas eles estão querendo aqui se enturmar com a galera do Bolsonaro. Usa os caras, usa o poder de influência que eles têm, tá ligado? Não fica lá de, ai, mas eu tô com medo de ser o... Tem que saber jogar o jogo. Cadê a galera do xadrez, tá ligado? Vocês não entendem o xadrez 4D. Tô lendo os comentários. A galera do xadrez tá com as peças no cu. Pois é. Holiday é diferente. Deixou o MBL há anos já. Daqui a 5 anos o Ben Pontes vai poder falar a mesma coisa. Vocês não estão entendendo, né, cara? É difícil, né? Difícil. Também não sei se eu quero ficar explicando de novo também. A minha opinião nem é por ele vir a se tornar traíra, mas sim a mídia negativa que ele traz. Cara, eu vou te falar um negócio. Esse trem de Vic Vanilla, esse trem aí dele, é bolha de Nando Moura, velho. É a bolha nossa que assiste esse trem. Tá entendendo? Consegue perceber isso ou não? Ó, o Stead. A galera é muito burra, nem tenta. Eu tento, né, mas... Tá ligado? Eu vou voltar a mesma coisa do Pablo Marçal. Mesma coisa. Ah, mas o Pablo Marçal lá, quando ele tinha 19 anos, ele fez um esquema, roubou velhinha e não sei o que, blá 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 blá. Tá bom, e aí? Hoje o cara tem uma influência gigantesca, o cara move multidão, o cara entrou numa candidatura sem fundão eleitoral, quase foi pro segundo turno, com praticamente empate técnico entre ele, o Boulos e o Ricardo Nunes. Você vai simplesmente jogar o cara no lixo porque eu sou o limpinho. Tá ligado? Eu tô falando que a política é suja. Eu mesmo não entro em política por causa disso. A galera me pergunta, por que você não se candidata lá no Twitter toda hora? Por causa disso, porque eu sei que isso é o que deveria ser feito pra você conseguir alguma coisa. Essa é a realidade. É porque a galera confunde muito a questão de virtude com a realidade. É foda. Eu sei que é foda. É foda isso. E o MBL entendeu isso também. O MBL entendeu isso. Por que você acha que eles começaram a mamar o fundão? Porque eles entenderam. É o jogo, tá ligado? É o jogo. Você tem que... Óbvio, existem limites, né? Existem limites. Mas... o jogo é esse, tá ligado? O jogo é esse. Por isso que quando, por exemplo, os caras mandam... Eu acho muito engraçado, os caras do MBL adoram mandar foto do Bolsonaro junto com alguém do Centrão, ou de mão dada com um cara do STF, tá ligado? O cara era presidente, o cara era chefe do executivo, o cara tava do lado dos caras todo dia. É óbvio que em algum momento ia rolar algum tipo de conversa, tá ligado? De algum momento, isso é normal na política, isso acontece, tá ligado? Por isso que eu não entro na política, porque eu não teria estômago pra, por exemplo, ter que conversar. Imagina eu ter que conversar sobre uma PL com o Janones. Eu preciso do voto do Janones na minha PL, no meu projeto de lei. Eu tenho que conversar com o Janones, convencer o cara, pô, tá ligado? Eu não quero isso. Mas eu sei que é necessário, entendeu? Infelizmente, democracia é isso aí. Você vai precisar de influencers, você vai precisar de... mas esse influencer aqui, ó, lá no passado, aqui, ó, ele mamou o Vic Vanilla. O cara tem mais de 1 milhão de likes nas postagens dele, bicho. O Bolsonaro, ele perdeu por menos de 2 milhões de votos. E aí? Tá ligado? É complicado. É um negócio complicado. Política é um negócio merda mesmo. Política é merda. E é isso. E é isso que eu falo. Que eu tô falando, resumidamente, é isso. Eu acho que pensando estrategicamente,
por mais que o cara de hoje pra ontem, pra passado, o cara foi um bosta a vida inteira, se o cara hoje tá disposto a ajudar, tanto que ele falou, né, que tá disposto a ajudar, fazer até campanha, desses 1 milhão de seguidores que ele tem aí, quantos votos que ele não consegue tirar do MBL e passar pro Flávio Bolsonaro, entendeu? É isso que eu tô pensando. Só que eu entendo a galera revoltada por sai daqui, não sei o quê. Só que eu tô pensando um pouco além, porque o meu pensamento é primeiro tirar a porra do Lula, tá ligado? Quantos? Porque, mano, eu tenho certeza, eu não sei a porcentagem, mas eu tenho certeza que alguns caras, apoiadores do MBL, esse cara vai acabar tirando de lá. Pessoas que, às vezes a pessoa era simpatizante do MBL por causa dele, entendeu? E são pessoas que vão deixar de acompanhar o MBL para continuar acompanhando o Bem Pontes. Não sei a porcentagem. Pode ser baixa, pode ser alta, pode ser metade, pode ser 10%, tá ligado? Eu acho que, independente, cara, mais 4 anos de Lula não dá, velho. Tá ligado? Mais 4 anos de Lula não dá, bicho. Então se tiver que dar mão dada lá andar de mão dada com o Pablo Marçal, vá lá e anda, tá ligado? Hoje, olha isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha isso aqui, tá ligado? Aí, vou dar um exemplo. Tem um monte de bolsonarista que ataca o Deltan, que ataca o Moro 24 horas por dia que eu vejo. Os caras nem atacam mais o Lula. É só o Moro, Deltan, esse advogado, como é que é o nome? Jeffrey, esse cara aqui. E tão aí agora, se unindo, tá ligado? Agora me explica, qual que é a diferença para um bolsonarista que tá fazendo xadrez para defender essa união agora, um bolsonarista que ataca, porque tem os dois, né? Tem os bolsonaristas mais tranquilo e tem os mais eu sei de tudo, eu sei como é que funciona tudo. Qual que é a diferença dos caras agora apoiando o Moro, apoiando o Deltan e atacando o bem lá, o ex-MBL, o cara que saiu do MBL? E aí? Qual que é a diferença? Tem alguma? Acho que o caso Bolsonaro também tava postando coisas esses dias reclamando do que você fala? No final é isso, Léo. No final é isso. Vai caçar aí? É Bem Pontes, ô PJ. Pô, seria bom, né? Se ele abrisse a boca e contasse um monte de coisa do MBL. Se bem que, mano, na moral, a gente já sabe quase tudo também. Eles mesmos falam lá, toda hora em live. Semag. Fanáticos são minoria. Na eleição passada, o Pablo Marçal quase ganhou do indicado do Bolsonaro. Pois é. O Pablo Marçal tava mais alinhado com o Bolsonaro do que o próprio Ricardo Nunes, que era o indicado do Bolsonaro. Nos discursos. Óbvio que a gente sabia que era conversa fiada, mas tava mais alinhado nos discursos, nos debates, do que o próprio... Tava defendendo mais o Bolsonaro que o... Não tava? Mas acho que eu me deixei entender, né? Eu acho, né? Porque... Não sei também, né? Ó, o Léo tá assim, ó. Eu só discordo de você na parte que você ainda considera alguma chance dele não ser um picareta. Mas qual deles? O Marçal, esse aqui? Deixa eu ver. Tem uma diferença muito grande de uma pessoa normal mudar de opinião e de uma pessoa meio político mudar de opinião. Pode puxar a ficha de todos esses ex-MBL, Pavanato, Holliday inclusive. O contexto da virada é claramente oportunista. Tem a questão da mamata, né? Ele falou que não vai se candidatar, mas futuramente com certeza vai. Na próxima. Só que mesmo assim, né, velho? Mesmo assim. Sei lá também. É que eu não converso, eu não tenho contato pessoal, então não sei até que ponto que o cara tem alguma boa intenção ou não. É igual eu falei, eu não votaria, entendeu? Se esse cara, por exemplo, o Bem Ponte se candidatasse, eu não votaria nele. Mas não é isso que eu tô falando, entendeu? Eu não tô falando nem de... Eu tô falando só de não atacar, entendeu? De não coagir o cara. Só de ficar de olho, entendeu? Você entende o que eu tô falando? Acho que não tá muito difícil de entender. Eu não tô falando que, meu Deus, agora eu vou idolatrar o bem, agora eu vou curtir, sair compartilhando tudo dele, agora ele é o cara e não sei... Não tô falando isso. Agora eu vou votar, vou fazer campanha. Não. Eu não tô falando isso. Eu tô falando tipo assim, mano, o cara quer vir pro nosso lado, deixa ele, vamos ver, tá ligado? Já não precisa chutar de uma vez, vamos ver. Se o cara vacilar, igual um Frota, uma Joyce... Olha onde eles terminaram. A Joyce, acho que ela não conseguiu 6... O Cogos teve mais voto que a Joyce. Isso que a Joyce já foi deputada. Frota, mesma coisa. Frota acabou politicamente. A Joyce acabou politicamente. Então, se o cara vacilar, ele vai ser eliminado. A política, ela mano, os caras eliminam mesmo.
Tipo isso, Benete. A tradução dos caras vai ser: você agora é amigão e tá declarando apoio incondicional. Tradução pro mochileiro médio é essa. Entendeu? É porque eu acho que tem que ter. A galera tem que ir pra cima pra tirar essa desgraça do Lula, entendeu? Então, se tem um influenciador que saiu do MBL e o cara tem um poder de influência relativamente alto, inclusive no meio político. E ele falou que vai fazer campanha pro Bolsonaro, pro Flávio Bolsonaro. Então deixa ele lá, tá ligado? Deixa ele lá fazendo a campanha pro Bolsonaro, tá ligado? É melhor do que ele tá no MBL. Então eu penso assim, porque isso pode, repetindo, né? Isso pode até inibir outras pessoas de saírem do MBL. Às vezes o cara tá no MBL, o cara tá doido pra sair de lá, mas ele fala, mano, se eu sair daqui, nossa senhora, os caras vão me apedrejar do outro lado também, vou apanhar de todos os lados. Quer saber? Eu vou ficar aqui dentro, finjo que eu gosto daqui e fico por aqui mesmo, tá ligado? Porque o meu foco é desgastar o máximo possível o MBL. Então, um cara como ele, com a influência que ele tem, sair de lá é bom. E ter mais pessoas batendo no Lula, na porra do PT, tá ligado? É isso. Não é a pessoa em si, tá ligado? Mas enfim. Pois é o que o Bunny falou ali, ó. Eu prefiro ver ele falando que vota 22 do que ver ele fazendo campanha pro nulo. Exato. Vai ser mais um cara, iria ser, né, mais um cara pegando 300 mil, 600 mil, 1 milhão de likes em cada postagem aqui, né, pra pegar campanha pro nulo e ajudar o Lula, tá ligado? Enfim, os caras já estão até seguindo ele, Eduardo Campopianos. Deixa eu ver aqui. Dos que eu sigo. Olha lá, te atualizei. Carolina Detone. Caralho, a galera já tá toda seguindo ele aqui. Gabriel Monteiro. Olha só. A turma já tá toda ali. É mais ou menos isso, ó. O Mário Frias aqui também. Isso aí. Esse Costenaro, se eu não me engano, também foi um que era do MBL e saiu, né? No MBL saiu muita gente, né? E, cara, é isso. Acho que é meio isso também. Segue aí? Eu não. Ele me seguiu no Twitter, o Ben Pontes. Então é isso, eu não acho que o cara que, tá ligado, tem que receber uma pena de morte política por ele ter sido do MBL. Eu acho que no máximo tem que ficar de olho, no mínimo, né? No mínimo tem que ficar esperto mesmo. Não tô falando pra ir lá e... É que a galera é tipo assim, existe... É os dois, tá ligado? Ou você tem que odiar, ou você tem que amar, tá ligado? Não, eu tô falando pra ficar de olho. Tipo assim, não vamos descartar o cara, deixa ele aí no canto dele, fazendo o conteúdo dele, porque isso aí você não vai impedir ele de fazer. Deixa o cara no canto dele, fazendo o conteúdo dele, vamos ver o que vai rolar. Mas também eu não confiaria a nível, tipo, vou votar e vou... Se candidata que eu vou votar, não é assim também. Né? Você ama, Benete? Ou você odeia? Olavo já falou disso, o cérebro dos idiotas, útil. Só tem a favor e contra. Eu gosto de analisar as coisas, tá ligado? Por exemplo, o negócio do Alcolumbre e do Hugo Mota, que os bolsonaristas apoiaram lá pro presidente da Câmara e do Senado. Eu falei isso na época, eu falei, cara, óbvio que eu não gosto, óbvio que eu não vou ficar de amores com esses dois, até porque, inclusive os bolsonaristas me bateram por causa disso, né? Eu acho que nessa ala bolsonarista falta estratégia, os caras deixam tudo pra última hora, construir os candidatos deles e tudo mais, mas não, os caras deixam tudo pra última hora, aí tem que ir lá votar em Ricardo Nunes, tá ligado? Os caras não constroem um negócio. Pô, já vamos pensar na próxima candidatura pra prefeitura de São Paulo, tá ligado? Já vamos construindo um nome pra daqui a 4 anos, 6 anos, sei lá, quantos anos? 2 anos, sei lá. Já vamos construindo um nome pra não depender de ficar votando nesses caras, tá ligado? Vamos construir um nome pra pra presidência do Senado e tal, mas os caras não se organizam, mano. Aí eu entendo, eu entendo tanto a parte dos caras que apoiaram o Alcolumbre e o Mota, porque era isso que tinha, tá ligado? Pra eles ganhar umas comissãozinhas. Mas também aceito os caras que não quiseram apoiar, tá ligado? Eu entendo também, porque os caras ficam putos mesmo. É igual esse Ben Pontes, é a mesma coisa. Eu entendo os caras atacarem ele, eu entendo, mas eu também vou entender os caras que falarem, não, calma aí, galera. Vamos dar uma chance pro moleque, vamos ver o que esse moleque vai fazer, tá ligado? É meio que isso. Bife pra deputado estadual? Nem. Cara, pior que eu já tive uns convites aí pra entrar nessas merda aí. Nem fudeu. Imagina, ter que ficar encontrando com esquerdista todo dia. Eu não quero nem sair de casa pra não encontrar com esquerdista. Ó, o Hulk aqui. A direita são várias. No fim, a esquerda é a esquerda.
Só o PCO que é porra louca mesmo. E mesmo o PCO, em época de eleição, eles votam no Lula. Eles não vão de nulo, não. Imagina o Bife apertar as mãos delicadas da Erika Hilton. Jamais. Esses dias o Lula passou aqui na minha cidade. Ele tava em Sete Lagoas, passou aqui. Eu que não fiquei sabendo, senão eu tinha salvo o Brasil. Qual é? Brincadeira, não quero ser preso. Brincadeira, Polícia Federal, brincadeira. Foi só pra rir, entendeu? O que eu bato muito no MBL é que eles... Todo esses... por exemplo, o MBL é mais a questão da incoerência deles, né? Porque eles ficam falando que eles são coerentes. A gente é coerente. Não é porra nenhuma. Criticava... Por exemplo, eles criticavam pra caralho colocar muito assessor. Porque a gente é econômico, eu coloquei só 5 assessores, eu poderia ter colocado 20. Aí, na calada da noite, tá lá o Guto Gastarias com 22 assessor. Mas peraí, vocês não eram contra colocar tantos assessor? Aí eles vêm com outro discurso. Não, mas a gente colocou, porque é assim que é a política, porque aí a gente vai alocando espaço. Ah, entendi. Mas vocês sempre criticaram isso nos outros, e agora estão fazendo aí na caladinha da noite, por quê? Fundão eleitoral é a mesma coisa. Mesma coisa. Eles ficam falando de rachadinha do Flávio e o fundo eleitoral é o quê? Se não é você pega redistribuir renda ali dentro. Mesma bosta. E eles falavam isso. Eles falavam que era usar fundo eleitoral era roubo. E agora, então eles estão roubando? Ou não? Veja bem, agora faz parte. A gente conversou com a militância, tá ligado? Esse é o negócio. O negócio é o seguinte, galera tem que entender que infelizmente... se você quer tentar, no mínimo tentar alguma coisa pra mudar no Brasil, meu amigo, felizmente, de mão limpa você não vai fazer isso aí. Você não vai nem arranhar. E é por isso que eu não entro na política. O máximo que eu faço é dar meus pitacos. Dou os meus pitacos como um pagador de imposto. O que eu acho e o que eu não acho. Mesmo que isso vá desagradar a todo mundo. Igual isso aqui agora que eu falei. Esse negócio que eu falei aqui agora, meu amigo, eu comecei a falar, tá todo mundo do chat contra mim. Se eu postar isso na internet e vai ser postado, vai estar todo mundo contra mim, vai estar os bolsonaristas vão me atacar, os MBL vai me atacar, tá todo mundo. Mas é o que eu penso, não adianta. Eu acho que, estrategicamente, eu não acho inteligente. Esse negócio de ter medo de um novo frota, eu acho que tem que arriscar, tá ligado? Eu acho que você tem que meter o louco. Você tá precisando, a gente tá numa trincheira, a gente tá lutando contra a desgraça do PT, do Lula, e o que vier é isso aí mesmo. Fazer o quê? Você concorda comigo, Ordem? Pelo menos um, né? Tamo junto nós dois, então. Ai, caralho. Tive que era alianças com o Centrão. Se precisar disso aí pra matar o Lula... Ou, quer dizer, pra tirar o Lula. A gafe. Foi só uma gafezinha, viu? Viu, Polícia Federal? Foi só uma gafe. Foi só pra rir. Você concorda em partes, PJ? O que você não concorda de tudo que eu falei aqui? Eu não gosto é quando a galera começa a interpretar errado. Isso me tira do sério. Tipo, ai, eu não vou votar nele, eu não vou confiar nele. Não é isso que eu tô falando, tá ligado? Eu não falei isso. Eu falei nós estamos numa guerra, um cara saiu de dentro do MBL, ele tá sendo atacado pelo MBL, ele pode ser um potencial cara pra atacar bastante o MBL. Eu não acho que vale a pena jogar esse cara na lata do lixo, logo de cara, entendeu? Eu acho que vale o benefício da dúvida. O benefício da dúvida não é confiar, né? Não é o tipo de cara que, como eu falei, eu não votaria. Jamais, não votaria nele. Mas eu acho interessante ficar de olho, deixar o cara agir, deixa ele ali, deixa ele fazer a campanha pro Bolsonaro, com certeza vai trazer votos que iriam nulos para o Bolsonaro, né? Esse discurso dele de eu amadureci, eu vi as coisas, como as coisas funcionam, eu não quero ser omisso, esse discurso é bom. Por mais que seja mentira, por mais que seja oportunismo dele. E eu acho que é. Se eu fosse se eu fosse apostar dinheiro, eu apostaria que é oportunismo. Sem brincadeira. Mas mesmo assim, eu acho que vale a pena. Vamos pagar pra ver. Vamos ver. Tá ligado? Você entendeu, Léo, que eu tô falando? O Léo que tava nessa aí de ainda achar que não é. Eu não acho que ele tem poder pra sujar a imagem de bolsonarismo. Não acho que ele tem poder pra isso. Quem tinha poder pra sujar era a Carla Zambelli. Essa aí que atrapalhou, hein? Nossa, essa aí, pelo amor de Deus. E sujar. Sujar a imagem do bolsonarismo pra quem? Tá ligado? Tipo assim, eu não vejo onde pode ser um ponto negativo, tá ligado? Tipo, ele é um cara que estava do lado do MBL, atacando o Bolsonaro,
tem muita influência lá dentro. O cara, se ele convencer um cara do MBL a largar o MBL, já é ponto positivo. E não votar nulo, tá ligado? O que pode ser perigoso, talvez, mas eu acho muito difícil isso. Isso que eu vou falar. O que pode ser perigoso é o quê? Às vezes o cara... Mas isso aí eu acho difícil. Tipo assim, que a galera vai muito no cavalo de Troia, o cara tá se infiltrando pra se candidatar e etc e tal. E, por exemplo, eu vi alguém comentando isso, faz sentido, mas eu acho difícil isso acontecer. Porque o que podem falar? Eu vi esse argumento também. Que o cara pode estar se infiltrando agora pra ele ganhar muito público, se candidatar no futuro, vamos supor um deputado federal, e durante a candidatura dele ele trair a direita e voltar pro MBL, talvez. Pode acontecer. Só que se ele faz isso, ele perde os votos, porque ele não estaria sendo eleito por conta do MBL. Ele pode até fazer isso e mas ele perde... Na próxima ele já é fuzilado, igual aconteceu com a galera... Eu repito, que a gente não... A galera fica com receio de aparecer mais um Frota, mais uma Joyce, que inclusive apoiaram o Lula, cara. É bizarro. Tipo, os caras eram full conservador. Tipo, eu entendo quando um cara que se diz de direita, conservador, não gostar do Bolsonaro. Atacar o Bolsonaro e tal. Porque o Bolsonaro cometeu erros, foi omisso em algumas ocasiões, foi fraco. Isso aí pode chorar à vontade, foi um líder fraco. Como eu acho que qualquer outro seria também. Eu acho que qualquer um iria apanhar ali como ele apanhou, tá ligado? Porém, um cara que tava ali do lado do Bolsonaro, direita, conservador, questão de valores, o cara pregar voto no Lula, igual o Frota fez, porra, aí não dá. Uma coisa é o cara ir lá e falar assim, vou votar no Bolsonaro, odeio o Bolsonaro, mas eu vou votar no Bolsonaro porque contra o Lula não dá, tá ligado? Agora o cara vai lá e vota no Lula, porque, porra, aí o cara tá votando contra tudo que aquilo que ele falava que acreditava. O Amoedo, outro lixo, tá ligado? Outro lixo, pelo amor de Deus. O cara fazendo campanha pro... Nossa, tancava esse Amoedo, hein? Vocês entendem o que eu tô falando? É que a galera, é difícil. Aí já vem uns caras, então quer dizer que não sei o quê. Não quer dizer nada, velho. Não quer dizer, não tente colocar palavras na minha boca. O Amoedo foi expulso do Novo por causa disso. Foi. Sei lá, Giliardi. O Frota, ele é dinheirista, né? O Frota também é questão dele. Quando o cara é assim igual o Frota, ele... É questão de dinheiro. Money. Deixa eu ver se eu mostro um negócio aqui, quer ver? Preste atenção. Eu tô vendo muitos bolsonaristas atacando o Ben Pontes, porque aqui na perfil dele tá escrito assim, cristão conservador. A galera tá pressupondo que ele colocou agora, tá ligado? Que ele tipo assim, ele saiu do MBL e já virou cristão conservador. Só que eu reparei que no Twitter dele tem uma postagem de 16 de março em que ele agradece os 800 mil no Instagram e ele já tinha isso aqui, católico e conservador. Ele trocou o católico, né? Ele colocou cristão. E aí tinha um MBL, entendeu? Aqui é uma... Como é que fala? Incongruência, né? Eu acho muito engraçado um cara se dizer católico conservador e MBL, né? E agora ele colocou cristão conservador. O que tinha aqui? O resto ele continua. O perfil dele era o mesmo. Ainda mais com aquela revista lá. Entendeu? Não dá. Um cara que acredita em Jesus Cristo e tá no MBL já não... Completamente incompatível isso aí. Se eu não me engano, agora que vocês estão falando disso aí, foi ele mesmo, né, que falou na época da pandemia. Pois é. Olha só. Esse cara tá fudido. É por isso que eu não julgo quem xinga o cara, quem ataca ele. Foi ele que falou que tinha que fechar a igreja. Nossa. Aí, meu amigo, aí é só Deus que vai saber se ele pediu perdão real ou não. Letícia. Por isso eu não acredito mais na política, eu só procuro votar no mesmo menos pior. O fim do brasileiro é isso, velho. Eu sei que eu comentei, Ryan. Eu lembrei aqui agora. Por que ler as mensagens dela e as minhas não? Porque ela tá cheio de bad. Aí chama atenção no chat, você não tem, ô Jungle. E outra, ficar lendo mulher, mano. Nossa, uma já basta.
Coé! Brincadeira, agora a misoginia é crime. Foi mal, brincadeira, brincadeira, brincadeira. Brincadeira, brincadeira. É, mas não tem, o Semag, não tem como, cara. O brasileiro, a gente tem que entender que esse é o karma do brasileiro. Tentar achar o menos pior, ou o caminho menos pior, entendeu? Porque, mano, é que a galera fica querendo achar o santo perfeito. Não vai achar, eu sinto muito, velho. Não vai achar. Então, o Lucão levantou um ponto, Ryan, que você tá falando disso aí. O Nunes é pandemínio. O Nunes estava fechando loja, entendeu? E o Bolsonaro apoiou o Nunes. Por que que vale perdoar o Nunes, que nem pediu perdão, e o cara que pediu perdão, não que eu acredite, né? Não vale. Você entende? Fechando loja, não. Soldando. Pois é. Como que eu vou... Do mesmo jeito que eu não julgo. Eu não tô aqui falando pra galera não atacar o Ben Pontes, não odiar ele. Odeie ele. Se você quer odiar ele, odeia ele, entendeu? Eu só acho que estrategicamente, politicamente, se eu tivesse algum nível de... Se eu fosse chefe do gabinete do ódio, se eu fosse chefe da militância bolsonarista, o meu parecer seria, ó, fica de olho, não é pra ficar apoiando, confiando demais, não. Mas não precisa ficar atacando o cara, escrachando o cara, porque ele tem uma influência e ele falou que vai fazer campanha aqui pro Flávio Bolsonaro. Deixa ele fazendo campanha pro Flávio Bolsonaro, igual o Pablo Marçal, igual vários, entendeu? Esse é o meu ponto. Porque, mano, senão vai cair em contradição. Vai cair em contradição. Ah, mas o Ben Pontes tem uma postagem dele que ele falou pra fechar a igreja. E eu jamais votaria nele, falar a verdade. Eu jamais votaria nele. Assim como eu jamais votaria no Ricardo Nunes. Sinto muito, tá ligado? Eu não perdoo também não, Pedro. Eu não perdoo. Eu não tô falando de perdão. Eu tô falando de usar. Eu falei isso aqui. Usar estrategicamente. Usar esses caras. Você tem que usar o cara ter saído do MBL. Pô, vamos usar isso pra atacar o MBL e você ainda vai ter uma influência que vai defender o voto útil no Flávio, tá ligado? Então você tem duas coisas boas aí. Ah, mas aí agora vamos pegar a postagem do cara. Mas ninguém tá pedindo voto. Eu por exemplo, jamais votaria, tá ligado? Não sei se dá pra entender o que eu tô falando. É difícil também. Foda-se. Interpreta do jeito que quiser também. Foda-se.